Olá, sejam bem-vindos a mais um HFC Cast, dando sequência ao Outubro Rosa, a série de entrevistas especiais para trazer mais informação sobre o câncer de mama. Hoje estamos recebendo os mastologistas do HFC Onco, o Dr. Marcelo Durante e também a doutora Cristiane Morato Fonseca. Sejam bem-vindos aqui ao HFC Cast, nessa série especial de várias reportagens e entrevistas, bate-papos aí sobre o câncer de mama. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, agradeço o convite, né? Mais um Outubro Rosa e vamos conversar aí para mulherada ficar esperta com o Outubro Rosa. É isso aí, doutor Marcelo, seja bem-vindo aqui com a gente. Agradeço também o convite e estou à disposição para a gente poder bater um papo. E já estamos aqui na paleta, né, rosa, para a gente lembrar da importância, né? É o ano todo que a gente tem que estar atento ao câncer de mama e a outras doenças, obviamente, mas hoje falando do câncer de mama. E eu gostaria de a gente falar de diagnóstico, né? Os doutores estiveram no congresso recentemente, trazendo várias novidades aí para a gente, e uma delas que chama atenção é jovens sendo diagnosticadas com câncer de mama. Tem crescido esse número? Eu acho que o crescimento tem, né? É aquilo que a gente já conversou assim em outras situações. Jovens são casos que eles fogem um pouquinho da estatística, né? Os tumores vêm mais agressivos, quando a gente acaba diagnosticando já está mais avançado. Então, esses casos, a gente não sei nem se a gente pode falar que está aumentando, mas o mais triste é que a doença já vem mais avançada, né? E que não se tem um diagnóstico precoce Sim, nesse caso. Mas eu acho que não só isso, assim. O que a gente tem percebido são as doenças que chegam para a gente, as pacientes com doença mais avançada. Então, eu acho que a gente tem que ficar mais alerta, né? Até chegar ao paciente no CEON, como que a gente podia mudar um pouco essa visão para a gente conseguir que esse diagnóstico seja o mais precoce possível, né? E o tratamento seja o ideal para cada situação e o mais precoce também. E quando a gente fala em ter esse diagnóstico mais precoce, qual que é a orientação para as mulheres, né? Mesmo essas mulheres já de 20, de 30 anos, porque antes a gente sempre chamava a atenção do câncer de mama para as mulheres, né? Passou dos 40 anos, né? Vamos fazer mamografia, a gente sempre chamava esse tipo de atenção. E agora, doutor Marcelo, como que a mulher ela pode ficar atenta e buscar esse diagnóstico mais precoce? O diagnóstico, eu acho que em pacientes jovens é muito difícil da gente realizar, tá? Porque a gente fala que elas se enquadram no chamado câncer de intervalo. Aquela paciente que não tem nada e, de repente, dorme, no outro dia acorda com uma lesão palpável na mama. Então, essas pacientes são muito difíceis. A gente fala para as pacientes que têm antecedente familiar para câncer de mama, aí ficar mais atentos. Então, se você tem uma parente de primeiro grau, mãe ou irmã com câncer de mama, a gente sempre orienta 10 anos antes começar, pelo menos, fazer um rastreamento, independente da idade que essa paciente se encontra. Agora, o rastreamento do câncer de mama na população em geral, a gente recomenda a partir dos 40 anos de idade. Mamografia e ultrassom, pois a gente sabe que a mamografia é o único exame que reduz a mortalidade por câncer de mama. Doutora, e quando a gente... Os doutores, né, como mastologistas especialistas, são ginecologistas por formação, né? É importante a gente dizer isso. Para a mulher, né? Hoje, a gente já teve várias pessoas dizendo, vários doutores dizendo, olha, fazer o autoexame em casa, né, não é tão recomendado, porque a mulher muitas vezes não consegue identificar, acha que não tem nada, e às vezes acaba tendo, e quando vai realmente descobrir, já está muito avançado. Hoje é indicado esse autoexame em casa? Sim. O que eu sempre oriento, né? Apesar da nossa formação aqui no seu, a gente atua como mastologista, mas eu e Marcelo, nós somos ginecologistas. Então, a gente tem essa formação e eu sempre oriento que a primeira busca, né, vai ser o médico que estiver mais próximo. Nem é só o ginecologista, mas vai ser o posto de saúde, vai ser um amigo, uma amiga que está ali mais próximo, né? Que a pessoa acaba comentando, até que chegue no consultório médico. Então, para chegar, o que é a primeira coisa? Ela tem que se conhecer.
ela tem que se olhar, né? A gente como mulher, e isso eu acho que é importante a gente orientar quem tem filho desde pequeno, né? As meninas, quando começa a formação das mamas, já na adolescência, sempre ficar atento, né? Uma coisa que a gente vê muito na adolescência é a assimetria de tamanho. Então, a diferença, uma mama é maior que a outra. E, às vezes, a pessoa já chega desesperada para a gente. E isso faz parte do quê? Do autoexame, do autoconhecimento, né, feminino. Então, é poder olhar, olhar no espelho, se tocar, mostrar para alguém que esteja ao seu lado, né, que seja mais experiente, trocar essa experiência. Eu acho que isso é o primeiro passo para a gente conseguir, né? E, doutora Cristiane, para a gente entender um pouco, né, sobre esse autoexame, que eu acredito que tem mulheres que não sabem fazer, né, não tem esse autocuidado, não tem esse autoconhecimento do próprio corpo. O que eu devo me atentar quando eu estiver realmente ali fazendo esse autoexame? Eu sempre recomendo, né, oriento as pacientes. Então, desde novinha, olhar no espelho, perceber se tem alguma mudança de cor, de textura, né, na pele da mama, se apareceu alguma manchinha, alguma lesão diferente. E aí, essa palpação, também a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que isso não fique uma neura, né? Todo dia eu vou colocar a mão na mama para saber, porque a qualquer momento Pode não aparecer. é assim, né? Então, eu acho importante a gente definir um dia do mês. Geralmente, depois que menstrua, a gente orienta que a mama está mais molinha, né? Passar uns 3, 4 dias pós-menstrual, então é mais fácil de perceber. Eu sempre oriento no banho, né? Com o sabonete, a gente acaba ensinando colocar a mão atrás, né, da nuca e dedilhando com a outra mão, para sentir mesmo a textura, se você sente alguma coisa diferente, algum nódulozinho, carocinho. Exatamente, essa coisa diferente seria o quê? É algo, um nódulozinho mais duro? Sim, mais endurecido, né? Às vezes, isso também é um alarme falso, né? A gente sabe disso e antes até teve essa discussão do autoexame, porque acabava levando muita gente, né, ao desespero, a procurar o serviço e nem era nada. Mas eu acho que nos dias que a gente está vivendo, né, e a gente viu isso no Congresso, muito falado, a gente precisa estar atenta para que essa doença seja diagnosticada já ali, né, em casa. Então, eu oriento sempre a fazer, assim, uma vez por mês, a gente sabe como funciona, né? Achou alguma coisa diferente? Não custa avaliar. Eu acho que a gente está aqui para isso, né? Então, procura e... não é nada? Que bom, Mas procura, não tenha medo, né? Isso, tem muitas mulheres que têm medo de procurar. Muitas mulheres, muitas. Hoje, a gente vê que ainda... apesar de tudo que a gente, né, vivencia, das informações, do tratamento que tem cura, né, que a gente sabe que vai ficar bem, mas a gente percebe que o medo é maior. Então, até, assim, desmistificar, né, isso, eu não vou acontecer nada, eu vou seguir em frente, é muito difícil. Chegar nesse ponto é difícil. E aí que tá, os tumores chegam avançados, né? E hoje, doutor Marcelo, quando a gente fala nessa consulta, né, dos cânceres que acabam chegando já de forma avançada e do que é diagnosticado ainda precocemente, qual que é essa diferença, inclusive até no tratamento, para as mulheres terem essa ideia e pararem muitas vezes com medo, né, ou deixar para amanhã para ir em busca, né? O doutor que está ali também recebendo essas pacientes. Pacientes que têm um tumor avançado em relação àquelas pacientes um tumor inicial, muda totalmente o tratamento, tá? A abordagem é totalmente diferente. Então, a gente sempre recomenda mesmo mamografia anual, diagnosticar tumores subclínicos, aqueles tumores pequenos, abaixo de 1 centímetro. Chance de cura maior que 95%. Tratamento é simples, tá? Geralmente é feito cirurgia, se for um tumor pequeno, radioterapia, hormonioterapia e simples. Tumores avançados, aí já envolve uma complexidade maior.
parte desde uma cirurgia mais radical até a quimioterapia e junto com a radioterapia um pouco mais intensiva, tá? Então, tumores diagnosticados precocemente, a gente fala, salva vidas mesmo. E da mama, o tumor, se não diagnosticado, não tratado, ele já pode afetar outros órgãos, né? Isso, pode. O tumor, ele tem os seus sítios, que a gente fala de metástases, que é pulmão, fígado e osso, que são os mais frequentes. Quanto maior o tumor, o estágio mais avançado, maior é a chance dessa paciente apresentar uma doença secundária, tá? Agora eu queria entender um pouquinho sobre esse trato mesmo com o paciente, né? Essa paciente que chega ali em busca dessas informações e que vem com esse diagnóstico. Como é que é esse trato? Porque a gente já conversou aqui com o psicólogo, a gente já conversou com o paciente, e a gente queria ouvir a versão também dos doutores, né? Na hora de repente, dar essa notícia, né? De como vai ser o tratamento, muitas vezes a questão cirúrgica. Como é que é esse trato mesmo, né? Esse trato humanizado junto à paciente? Eu falo que o mastologista é o primeiro que recebe a paciente, é o que dá o diagnóstico e que define praticamente o tratamento. Só que a abordagem não é somente o mastologista que realiza, tá bom? Nós temos uma equipe, tá? É mastologista, oncologista, radioterapeuta, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Então, envolve uma complexidade um pouco maior. Só que quem acaba recebendo primeiro é o mastologista. Essa paciente, ela vem para nós, tá? Geralmente elas vêm já encaminhada com algum exame alterado e a partir desse exame é que a gente traça como que vai ser realizado o tratamento. Hoje eu falo sempre para elas que o tratamento do câncer de mama mudou muito. Cada ano vem evoluindo cada vez mais. Não é igual antigamente, no passado, que a gente tratava todas as mulheres iguais. Hoje o tratamento ele é individualizado. O que é para uma paciente, às vezes não é para outra. Por quê? Porque mudou muito, principalmente através da imunistoquímica, que é um painel de anticorpos, que ele consegue definir qual abordagem que vai ser realizado para aquela paciente. Ser mais assertiva ainda. Isso, então a paciente ela vai receber aquele tipo de medicação para aquele tipo de tumor. Às vezes a paciente, dependendo do tipo do painel imunistoquímico, ela não precisa nem fazer quimioterapia mais, é só cirurgia, radioterapia, hormonioterapia e a vida vai seguir normalmente. E isso tudo depende do quanto avançado está essa doença. Isso, do quanto avançado está. Tá? Então, o tratamento hoje, a gente se baseia muito no painel imunistoquímico. Nós dividimos em 4 tipos, que é o luminal A, luminal B, triplo negativo e superexpressão do RE. Então, agora, cada tipo de tumor tem determinadas medicações, que é determinado daquela maneira e é feito para ter uma sobrevida, que a gente fala global, cada vez maior. E, doutora Cristiane, quando a gente fala dos medos, né, de mulher para mulher, quando a gente fala dos medos, né, desse processo, né, muitas vezes, consegue mais simples, né, um meio mais simples na hora de fazer o tratamento, mas ainda assim o medo do desconhecido, o cabelo, enfim, a própria, né, cirurgia na retirada parcial ou total da mama, como é que é tratado, né, esses medos? Eu acho que é uma coisa que ainda assusta, né? Apesar da gente sempre colocar a doença mesmo como foco, mas a mulher é a mulher, né? Ela tem o medo do preconceito, ela tem o medo, né, do familiar em casa, do marido, como que eu vou ficar diante disso, né, dos meus filhos, das pessoas na rua, então eu vou ficar careca, vai cair. O que eu percebo, né, a primeira coisa que elas perguntam quando chega, doutora, como que vai ser meu tratamento? Aí, uma coisa que eu sempre falo, é uma etapa. Então, é um tempo, isso vai passar. Então, a gente tem que seguir, subir cada degrau. E vai chegar uma hora que vai ter um fim. O cabelo, eu acho que é um terror, né, da mulher. E aí eu falo para elas, tem tantas outras doenças que o cabelo não cresce mais. O tratamento do câncer de mama, ele vai voltar. É um tempo, é uma etapa. Vai ter um fim, né? Então, é aquilo. Eu acho que isso, você se agarrar, né, nesse intervalo que vai passar, que é um tempo mesmo, é importante.
Porque não é eterno, né? E a gente precisa da força dessa mulher, não só da família, daqueles que estão ali, dos amigos. Outra coisa que a gente percebe, tem algumas pacientes que vão sem ninguém, Sozinhas? né? Sozinha. Para enfrentar um diagnóstico assim, enfrentar, e aí você explicou tudo e ela não entendeu Mas nada. como assimilar, né? Tanta Né? informação. Nada. Hoje, eu oriento a paciente, quando ela retorna com o resultado de biópsia, sempre trazer alguém da família junto. Porque por mais simples que seja aquele exame, você fala assim, nossa, é uma lesão, aparentemente é benigna, mas às vezes a gente tem aquela surpresa. Então, qualquer resultado de biópsia, eu recomendo trazer um familiar junto. É para poder assimilar mesmo, Isso, né? porque Toda às vezes a informação. quando você dá o diagnóstico de câncer, não é fácil, não é uma coisa simples de se realizar, entendeu? Na hora, acho que vem muita coisa na cabeça da pessoa que ela acaba saindo do consultório totalmente desnorteada, que a gente fala. E a gente fala, né, do cabelo, que é um primeiro impacto, assim, mas aí depois tem a questão cirúrgica também. Eu queria entender um pouco disso também. Em todos os casos, precisa da cirurgia ou não necessariamente? Como é que é definido isso? Hoje ainda nós não estamos respaldados na literatura para não realizar o procedimento cirúrgico, Em tá? todos os casos, A não ser que tenha metástases, lesões secundárias à distância. Que eu falo, lesões secundárias à distância é assim, tem uma metástase no fígado. Não tem por que eu ir lá tirar o tumor da mama, sendo que ela tem alguma outra parte do corpo. Aí é um caso à parte, a gente está respaldado. Mas toda abordagem é cirúrgica, tá? Independente se começa com a químio ou não, a abordagem vai ser sempre cirúrgica. Cirurgia vai depender muito do tamanho do tumor, da resposta, se realizou quimioterapia antes do procedimento cirúrgico. Então, tem várias coisas que a gente acaba avaliando, mas nem toda cirurgia se resume em mastectomia, que é a retirada total da mama. Não. Hoje nós temos que chama quadrante, tá? Que é um quarto da mama. Nós temos o respaldo que a gente sabe que quadrante, mastectomia, junto com as medicações hoje novas que temos, hormonioterapia, é a mesma coisa de fazer uma mastectomia. A sobrevida global, a recidiva, no final é tudo igual, tá? Então, vai depender muito. Eu levo muito em consideração também a parte psicológica da paciente, tá? Porque é ela que vai ter o segmento pós-tratamento. Que eu falo, a vida vai continuar. Se for para ficar preocupada, se eu fizer um quadrante na mama e ela achar que esse tumor vai voltar por conta desse tipo de cirurgia que eu fiz, eu recomendo, vamos fazer mastectomia que é a com retirada reconstrução total mamária. da mama. Hoje nós temos a reconstrução com prótese mamária, que simula a mama normal, então não tem problema nenhum. Então, a parte psicológica pesa muito também na hora de decidir. Isso, na hora de decidir. Então, o importante é sempre estar conversando com a paciente, porque o pós é ela que vai seguir. E eu falo, ela tem que estar super bem, tem que estar tranquila, porque a parte psicológica influencia muito. E quando a gente fala em reconstrução hoje, a reconstrução é feita pelo SUS, todos podem fazer. Quando é somente um quadrante, também tem algum tipo de reconstrução? Ou não, só quando realmente é a mastectomia total? Hoje, a reconstrução de mama, que eu falo, a retirada total de mama com a reconstrução, é um direito da paciente, independente se é convênio ou se é SUS, tá? Tem uma lei que isso dá o direito a ela a realizar. Pode ser feito no mesmo ato cirúrgico ou pode ser feito após o término do tratamento, após 1 ou 2 anos, não tem problema nenhum. Mas o convênio e o SUS é obrigatório fazer essa cobertura. Já em relação ao quadrante, quando a gente retira, se tem uma assimetria na glândula mamária, também tanto o convênio quanto o SUS cobre para que seja realizado a simetria para que as mamas fiquem iguais. E, doutora Cristiane, quando volta essa paciente, né, com essa possibilidade de já ter feito essa reconstrução, como é que é esse trato também já com essa paciente, né, nesse retorno pós a cirurgia? O que a gente consegue acompanhar, né, é a satisfação, mas ainda nesse primeiro momento é difícil, né? Porque às vezes na primeira cirurgia a gente não consegue um resultado estético do que ela esperava, às vezes. Né? Então, quando a gente uma coisa que é importante, falando, né, de reconstrução, é que assim, existem alguns casos que a gente divide com o plástico a responsabilidade, né? Então,
Tem casos que não é só a paciente querer. Então, tem a opinião do oncologista, a gente discute os casos, eu e o Marcelo, junto com o plástico, né? Isso eu estou falando da nossa rotina do C1 e, às vezes, a rotina de consultório que a gente acaba discutindo também. Porque tem algumas contraindicações que a gente não vai poder fazer a reconstrução naquele momento, né? Então, Como, por exemplo, assim... Então, depende da gravidade. Tem pacientes que têm comorbidades, então aumenta muito o tempo cirúrgico, né? Aquela paciente que já teve, durante a quimioterapia, né? Começou o tratamento por quimioterapia e essa doença não evoluiu como a gente esperava. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma mastectomia de urgência, né? Para poder resolver aquela questão logo. Nesse momento, não é o mais indicado ela botar uma prótese, né? Ela ampliar esse tempo cirúrgico, o risco, porque a gente sabe que tem risco de trombose, né? Embolia. Então, tem algumas pacientes que durante essa quimioterapia inicial, né, começou o tratamento pela quimio, ela pode desenvolver episódios, né, trombo de catéter. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes elas vão perguntar, e tem paciente que já vem com isso na cabeça. Sem a mama eu não vou ficar, né? Mas a gente tem que pôr na balança, porque a senhora quer a mama, mas quer correr esse risco? É a mesma coisa, falando até em tratamento, é obrigatório, todo mundo vai para a cirurgia, que o Marcelo estava falando, né? Tem alguns casos, as senhoras de 90 anos, né? Se o tumor está ali menor, mais tranquilo, ela não tem condições cirúrgicas, a gente vai tentar só uma medicação. Então, a gente tem que individualizar, apesar de ser um protocolo e a gente seguir esse protocolo, mas tem alguns casos que a gente acaba individualizando. E a reconstrução, o tipo de cirurgia, é tudo isso, né? A gente acaba assim, porque não dá para a gente assumir essa responsabilidade sozinho. A gente conversa com a família, então é importante sempre ter alguém ali acompanhando, porque não é sempre o que a paciente quer que é possível. Então, claro que a gente tenta fazer o melhor. O câncer é uma palavra pesada, né? Mas a gente tenta a cirurgia o melhor possível, a estética junto, mas nem sempre é o que ela esperava, né? Então, isso também é difícil, porque a gente tem que conversar, às vezes eu pego foto, né, mostro, olha, é assim, não é tão fácil, não é num segundo momento. O que é importante? Num primeiro momento, tratar a doença, né? Isso a gente tem que deixar bem claro, porque a doença está ali e a cada dia ela vai piorando. Então, vamos tratar isso primeiro. O que a gente conseguir junto é um ganho, né? E é importante esse apoio, porque no C1 a gente tem psicóloga, né? A nutricionista, assistente social, que conversa muito, que consegue direcionar direitinho os tratamentos ali com a gente. É uma equipe toda envolvida, Sim, né? é uma equipe e é um local legal, né? Assim, todo mundo se empenha em função desse paciente. Mas quem que passa lá? Todo mundo. O SUS, o convênio, o particular, o tratamento é igual, né? E a gente gosta disso, porque eu acho que o paciente é importante ele saber que ele vai ser tratado, não é porque ele não tem um convênio, não tem condições de pagar, e isso serve para as reconstruções, né? Então, Que é um direito, né? Como o sim. doutor Marcelo explicou. Que eu sempre falo para os pacientes, Mônica, a gente pega muito no consultório, pacientes que vão lá e falam assim, doutor, eu quero tirar as duas mamas. Não é Com uma... medo. Sim, Às mas vezes só tá o em teu uma. nódulo, o teu nódulozinho benigno, não, pode tirar, doutor, tira as duas mamas, já assim já resolve. Não é bem assim, eu falo para elas, não é uma cirurgia estética, tá? É totalmente diferente de uma cirurgia estética. Não é fácil fazer uma cirurgia de reconstrução de mama. A gente fala que assim, a satisfação das pacientes no primeiro, que nem a Cris falou, no primeiro momento é impactante. Você tem aquele impacto, porque é diferente. É uma coisa diferente que ela fica na mama dela, tá?
Então, não é fácil realizar a reconstrução, tem que ter muita cautela, as indicações têm que ser bem restritas, que nem a Cris falou, tem casos que não dá para realizar no primeiro momento, tá? Porque a gente não é só simplesmente, eu vou lá, tiro a mama, coloco a prótese. Tem outras maneiras, a gente vai ter que rodar um grande dorsal, que é o músculo das costas, vir para frente, para poder recobrir a fazer. prótese, para dar tudo certo numa reconstrução mamária. Às vezes a gente utiliza o retalho abdominal, coloca na mama, também para realizar a É tudo reconstrução muito mamária. individualizado Tudo isso, né? individualizado. E então, e nunca fica na primeira cirurgia. Às vezes tem uma, outra. duas, que são os retoques que a gente fala, os afinamentos para poder deixar o mais parecido possível a mama que era antigamente. Tá? E uma pergunta que chegou pra gente, quando a gente está fazendo agora nessa série, a gente falou em prótese, mas a mulher hoje que tem prótese de silicone, né? Ela tem que ter alguma preocupação a mais, até mesmo no autoexame, para conseguir perceber algo diferente? Qual que é a orientação nesse caso? Seguir o mesmo rastreamento sem prótese, né? A gente orienta a mesma coisa. A idade da mamografia, a idade do ultrassom, né? O exame físico, o autoexame em casa e passar pelo ginecologista ou quem não tem condições do ginecologista, um médico que possa avaliar, né? Então, a prótese a gente vai seguir, aí vem aquele terror, né? Que a gente pega no consultório, mas doutora, como que eu vou fazer mamografia? Vai explodir, vai apertar. Então, nada disso. A gente vai seguir a mesma coisa, né? Como se não tivesse a prótese. Mesmo as pacientes que já trataram de câncer de mama, que às vezes simetrizaram, fizeram essa reconstrução, né? Claro que quando a gente não tem mais glândula mamária, a gente acaba não fazendo mais a mamografia daquele lado. Só tem a prótese. Mas a gente segue uma prótese estética, né? Eu coloquei quando eu tinha 18 anos. Vai seguir a mesma rotina, tá? Tem nada disso, vou fazer a mamografia porque vai explodir. Não, nada. Isso é mito. É né? mito. Assim, A não prótese ela tem. pode dificultar um pouco no diagnóstico, tá? Mas hoje nós temos outros artefatos. Isso. Tem a ressonância para estar realizando, que também é bem sensível, bem específico. Às vezes há a possibilidade de pedir, não só nesse caso com prótese de silicone, mas em outros casos que a Sim. mulher não tenha também. Eu fez a mamografia, mas ainda tem algum tipo de dúvida, tem mais exames complementares. Sim. A gente fala que a mamografia é o único exame que reduz, teoricamente mesmo, comprovado, a mortalidade para o câncer de mama. Mas nós temos o ultrassom associado à mamografia e podemos também partir para a ressonância de mama. A ressonância, a gente não sai pedindo para todo mundo, tá? A gente tem casos específicos para solicitação da ressonância, porque é um exame que tem um custo maior, tanto para o SUS quanto para o convênio, tá? Mas tem as suas indicações específicas, que no caso de prótese mamária não tem problema nenhum, dá para ver totalmente a glândula mamária e fazer o diagnóstico corretamente. Então, hoje o fato de, doutor, eu queria colocar uma prótese mamária, é uma contraindicação para um diagnóstico do câncer de mama? De maneira alguma, pode colocar, não tem problema, dá para fazer rastreamento normal, tudo certinho, só seguir as orientações que não Vale teria a pena problema. para tirar esses mitos que a gente ouve. Eu falo que a internet é muito bom, né? Porque a gente está sempre informado, mas muitas vezes a gente tem que se preocupar onde a gente busca a nossa fonte de informação, porque aqui tem informação de tudo quanto é tipo, né? E aí, às vezes, a gente acaba até atrapalhando, muitas vezes, o Sim. médico, né? Na hora de conversar com essa paciente, né? Quer ver a maior fake news que a gente mais escuta? Doutor, mamografia causa câncer. Olha isso. É o que mais pega no consultório, a gente fica revoltado quando escuta. Pior que na internet, você vai ver lá, E tem, acha. tem médicos falando que mamografia causa câncer de mama. A gente fala que a radiação é tão baixa que o fato de você se expor ao sol, a radiação é maior do que seria de um exame de Do mamografia. exame. E chega muito paciente assim. Demais. Pacientes que deixam de fazer mamografia porque escutou, doutor, eu escutei, o fulano de tal, médico tal, falou que mamografia causa câncer. É um absurdo isso. Um absurdo. É isso. E por isso que é importante você ter esse diálogo com o médico, né? E por falar nesse diálogo com o médico,
esse trato ele é extremamente importante, né? Você acaba conhecendo demais o paciente. É preciso isso para um tratamento de câncer, né, doutora Cristiane? Sim, a gente acaba casando, né? A gente uma brinca que é um relação- casamento. É um uma casamento. relação, às vezes conturbada, às vezes... Eu falo para paciente que eu Mas vou é ver ela difícil. ficar velhinha e ela vai ver eu ficar velho também. E a gente vai seguir engraçado, junto. Porque, assim, eu que tenho filho, né? Tem pacientes que já passaram por todas as etapas. Então, elas perguntam, ai, doutora, quantos anos que o neném tá? Meu neném tem 10, né? Aí, assim, ela acompanhou, por um lado, é excelente, porque ela tá aí mostrando que ela foi curada, né? Que ela tá bem. Hoje mesmo a gente tava conversando que tem pacientes nossas, assim, das primeiras que a gente operou aqui. Eu comentei com a Cris, hoje veio uma E que paciente estão de 10 super anos. bem, né? A gente tem essa relação, porque aqui a gente acaba acompanhando os mesmos casos e a longo prazo a gente não tem uma alta, olha, você agora procura, acabou sua chance aqui. Não, você acaba acompanhando, voltando. né? Sim, no início, né, com um tempo sim, menor e a depois vai gente espaçando mais. vai fazendo esse segmento. Então, é uma relação, é aquilo que eu falei, às vezes conturbada, né? Por quê? Porque nesse primeiro momento, e mesmo depois da cirurgia e começa o tratamento, é muito desconhecido para ela. E ela não sabe ainda o que vai acontecer, e aquele medo é maior, e às vezes ela deposita tudo em você, né? Olha, a culpa expectativa é sua. toda. Tanto do bom quanto do ruim. Eu tô assim, mas a culpa é de quem, né? Então, é complicado. E aí, nessa primeira consulta também, que é o que a gente falou, o Dr. Google, né? É complicado também. Porque você chega, ela tem uma lista... E às vezes você explica, ela não entendeu nada daquilo, mas ela vai chegar na casa dela, ela vai procurar tudo de novo, aí ela vem e vai perguntar tudo de novo, e assim vai até a gente conseguir esclarecendo, né? Quando não pega o resultado que está lá escrito no exame, já coloca lá no Google para saber. Meu Deus. Né? Morri. Então, é difícil. Para saber o que é. É um negócio contraditório, né? Porque você fala assim... falta informação, mas tem muita informação. É impressionante, porque de repente não está atingindo o que era para atingir, mas o que não era tá, porque ela está procurando e aí vem, né, o familiar também, porque envolve todo mundo. Outra coisa que eu acho importante a gente conversar, né, assim, falando dessa mulher em questão, principalmente das meninas mais novas, é que esses casos que chegam para a gente tem que pensar aquela primeira abordagem. Você é o primeiro médico. Você tem que pensar que se ela for nova, ela ainda vai ter filho, né? E aí, o que nós vamos fazer nesse momento? Se ela for nova, ela está usando um método anticoncepcional hormonal, acabou para ela não vai poder mais. E aí? Ela não pode engravidar, o que nós vamos usar? Então, é um negócio que a gente tem que abrir um leque, né? Porque, doutora, eu trabalho, eu vejo muito isso, às vezes, que elas falam comigo, né? Doutora, mas eu trabalho, eu sou fisioterapeuta, eu sou esteticista, eu preciso do meu braço, eu vou operar, como que nós vamos fazer depois? Como que eu vou ficar sem trabalhar, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso e ter essa resposta, né? Que nem sempre é fácil, porque hoje a gente vê que a mulher faz parte do ganha-pão. Faz, completamente. E tem mulheres que só ela. Só, às vezes ela é a única fonte de renda da casa. Então, a gente tem que pensar em tudo isso no começo, né, Marcelo? Nos afastamentos, nas licenças. Tudo isso você tem que conversar. E tudo isso tem que estar dentro desse cronograma de tratamento. Os sintomas pós-tratamento, que a paciente às vezes entra numa menopausa, paciente jovem, e é difícil de você lidar com os sintomas, que vai desde irritabilidade, ressecamento vaginal, corrimento vaginal recorrente, queda de cabelo, que é muito frequente, e influencia na qualidade sexual da paciente. Então, é difícil de lidar com esses sintomas. E eu acredito que para
ainda mais para a mulher jovem, é uma série de preocupações a mais, né? Às vezes ela não é mãe ainda, tem a questão da relação sexual ainda ativa. Então, isso tudo são fatores que o médico tem que estar ali disposto, né, a entender essa paciente, né? Que ela tem uma vida pela frente, né? Apesar da doença, né? É isso mesmo. Então, é tudo muito individualizado. Mas quando a gente fala de HFC-Onco hoje, nós temos uma infraestrutura, a questão tecnológica avançada hoje. Isso. Em questão do tratamento do câncer de mama, no HFC, nós não temos que reclamar. Tem tudo. Tudo que você imaginar tem. Desde diagnóstico, tratamento, medicações, a equipe altamente atualizada, tá? Todos os médicos ali, a abordagem, é uma equipe multidisciplinar fantástica, todo mundo um ajudando o outro, todo mundo trabalhando junto, tá? Hoje nós temos umas reuniões cada 15 dias, onde a gente discute os casos clínicos relacionados a câncer de mama, a abordagem, tanto tratamento cirúrgico, fisioterapia. Então, nessa parte, graças a Deus, Piracicaba está bem assistida no tratamento do câncer de mama. Que bom, isso é uma tranquilidade, né? Sim. E vocês estiveram no congresso, foi onde o congresso? Qual cidade? São Paulo. Em São Paulo. É a Jornada Paulista. Jornada Paulista. E, assim, para a gente trazer um resumo desse congresso que vocês participaram, né? O que a gente pode trazer já de informação para a sociedade? Talvez o mais preocupante seja mesmo esse diagnóstico tardio? O que bateu muito lá na tecla, que ainda foi até bacana as discussões, foi em relação ao diagnóstico do câncer de mama. Infelizmente, a gente ainda continua pegando casos avançados de câncer de mama que chegam a nós, tá? Hoje, com a mídia que tem, com as informações que tem, não era para estar acontecendo isso. Mas, infelizmente, a gente cada vez mais recebendo os casos avançados. A gente fica perguntando ao paciente, o que aconteceu? Ah, doutor, eu senti esse nódulo já tem 6 meses. Aí você fala, nossa, mas por que não procurou? Umas falam, eu tive medo, achei que não fosse nada, ou eu tive medo. Outras, infelizmente, é por conta mesmo da burocracia do sistema, tá? Então, mas isso não pode acontecer. Nos dias de hoje, com as informações que nós temos, com a tecnologia que tem para o diagnóstico do câncer de mama, não era para estar acontecendo. Tem algum ponto a ressaltar também, doutora, do congresso? Eu acho que a gente sabe que é um problema de saúde pública, né? Não dá para a gente resolver, mas, assim, até depois a gente ficou conversando em termos, né, do CEON, o que a gente conseguia melhorar, o que a gente conseguia abrir um leque aí. Não é fácil, né? Não é fácil, porque envolve uma série de fatores e, às vezes, coisas que não estão ao nosso alcance. Eu só acho que a gente tem que, assim, estar aberto, né, às informações e boca a boca. E é isso. Quanto mais a gente conseguir atingir, seja aquela última casa do bairro, né? Eu digo que isso é papo de mãe e filha, de amigas, de vizinhas. Com certeza. Eu acho que isso tem que começar desde cedo, né? É o que eu sempre incentivo. Eu tenho uma filha de 13 anos e eu sempre converso e a gente sabe, e as amigas e todo mundo junto. E tem que começar por aí, né? Às vezes as mães perguntam, doutora, quando levar? Levar quando precisar e, assim, o mais breve possível, né? A gente tem que começar lá do início mesmo, porque depois que chegou, como a gente vê hoje, essas mulheres, meninas, né? Meninas novas, que já têm um diagnóstico tão pesado, não precisa disso, né? Eu acho que a gente consegue ter uma tranquilidade maior, mas não está chegando. Então, infelizmente, né? Uma coisa que é importante, que às vezes as pessoas até perguntam, mas, doutora, não dá para eu ir direto lá no CEON, né? Não dá para eu já chegar e já resolver. Começar meu tratamento? Não dá, né? A gente tem que seguir um fluxo, mas, infelizmente, esse fluxo não depende de mim e do Marcelo. Olha, você vai que a gente atende. A gente tem que seguir esse fluxo. Tem pacientes na frente esperando. Tem que ter um diagnóstico, ela tem que ser encaminhada.
mas aí até chegar... É isso que a gente não queria, que demorasse para chegar, né? Eu acho que já tem que começar lá atrás. Olha, percebeu? Vamos procurar. Nossa, ninguém está resolvendo, mas alguém vai dar uma luz, né? E acredito, doutora, que a gente não pode perder a oportunidade. Foi no postinho ainda, não é com um ginecologista, foi com um clínico geral que seja. Tá com dúvida, já pergunta, né? Porque o médico ele vai ter, né, essa instrução maior para ajudar essa paciente. Então, assim, eu acredito que às vezes tem muitas mulheres, até homens, que acabam não perguntando, não questionando, e às vezes vai embora com essa dúvida ou deixa passar e aí o diagnóstico vem tardio. Mas pergunta, né? Nem que seja ali o clínico geral do postinho que está atendendo. Teve uma cidade aqui no Brasil que treinou os técnicos da saúde que vão na casa dos pacientes. A saúde da família. A identificar, orientar. E isso eles acabando reduzindo a taxa de tumores avançados que vinham até eles. Trazer esse projeto então, acabou todos. ensinando... tem um nome específico, agente de saúde, que vai identificar, orientar, olha, palpar, como que faz para palpar a mama, se identificar algum nódulo. É uma busca ativa ali, porque não né? necessariamente precisa ser um médico. Não, desde que tenha uma orientação, conhecimento todo mundo pode realizar. É legal que esses agentes, né, comunitários, eles são da comunidade. São pessoas que estão ali... Já tem um contato. Isso. Ela sabe, olha, você mora naquela casa moram mais 5 pessoas. Como é que o seu Zé tá? Mas e a senhora? A senhora tá bem? Percebeu alguma coisa diferente? Ela tem essa abertura, né? Que a gente, às vezes, não tem. Porque... um médico que você passa numa consulta lá de vez em quando, se ela tiver a queixa, você vai olhar. Se ela não tiver, né? Então, você não vai ficar investigando. Então, essa proximidade, eu acho que é um benefício, né? Tá aí um projeto, de repente, né? Para poder trazer, né? De fazer essas visitas, ter esses agentes, né? Treinados. E outra coisa que, assim, a gente tem que, acho que, orientar mais, né? É que as pessoas não tenham medo, né? Que não tenham a vergonha. Apareceu, vamos procurar, porque é isso que a gente tem visto. Ele chega, mas a senhora não contou para ninguém? Não. Tem vergonha ainda também, né, tem doutora? Tem vergonha. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma pacientinha, uma senhora, que a filha dela é enfermeira, trabalha num hospital. Ela escondeu da filha. Ela não mostrou em momento algum que ela tinha esse tumor que foi crescendo e chegou pra gente já avançado. Avançado. E ela não mostrou, ela falou por quê? Vergonha? Porque ela não queria preocupar a família. Ela está em tratamento com a gente, está respondendo bem, mas, assim, é um negócio que você fala assim, ela morava sozinha lá no fim do mundo. Não, ali, debaixo do seu olho. E ela escondeu, né? Mas eu também acho, Mônica, que, assim, a gente orienta a paciente a tentar identificar, a tentar palpar uma lesão, mas também cabe aos órgãos de saúde, os públicos, também dar essa assistência. Assistência que eu falo, fornecer acesso à mamografia. Não adianta nada ela identificar, não conseguir passar com o médico ou fazer uma mamografia de diagnóstico. Que nem a gente fala, aqui no SEOM, as pacientes são encaminhadas a partir de exames. Exames que comprovem que ela tenha alguma alteração. Senão, não consegue entrar, porque vem via tudo central de vagas. Então, se a paciente tem uma mamografia alterada, ela procura a unidade básica de saúde, faz o exame, eles colocam na central, acaba vindo ou para nós, ou para a Santa Casa, que é outra hospital de referência. Então, tem que ser tudo organizado. Não cabe só a paciente, cabe também aos órgãos públicos fornecerem os exames adequados para que a população possa realizar. Cada um fazendo a sua parte, né? Para que esse sistema realmente funcione. Isso mesmo.
Bom pra gente. Já, olha, a hora passou que a gente nem viu, né? É bom, porque é uma oportunidade. Eu falo que o HFC Cash é uma oportunidade de levar informação, né? Com profissionais, com especialistas, para que a gente tenha cada vez mais esse diagnóstico precoce e Sim. não tardio, né? Mas antes de finalizar, como eu sempre digo, eu sou jornalista e às vezes as pessoas sempre me perguntam qual foi a matéria mais marcante que você fez. E eu gosto sempre de perguntar para os médicos que vêm aqui uma história, algum caso marcante na carreira de vocês, para a gente poder compartilhar. Eu acho que histórias geram conexões, né? E a gente às vezes se identifica. Então eu queria começar. Quem que tem uma Ó, história marcante aí? Porque eu histórias, sei que são muitas, todos os dias histórias, são vários pacientes, mas sempre tem aquela que ficou marcante ou que a gente aprendeu alguma coisa com aquilo. que nem histórias, vixe, poderia passar aqui, acho que um ano passando, contando histórias relacionadas ao câncer de mama. Mas que nem hoje eu conversei bastante com a Cris, o bacana é que uma paciente retornou comigo hoje, fazendo já 10 anos que ela estava curada do câncer de mama, que ela está curada do câncer de mama. Então, a satisfação da gente ver isso é enorme, entendeu? A felicidade, que nem a Cris falou, é aquela que já conhece até uma parte da nossa vida, Sim. entendeu? Dos filhos, seu filho está com quantos anos? Então, é muito é gratificante quando isso acontece, entendeu? Mas a gente convive a gente sofre junto, chora junto, fica alegre junto. Então, é uma coisa que envolve uma turbulência aí de coisas E dentro tem de emoção, nós. não tem jeito, De né? tudo, de tudo. Então, um caso assim específico, vixe, tem um monte, tá? Tem vários, né, Cris? Tem vários. Tem... Nossa, se eu falar pra você... Eu vou falar um caso que me marcou, tá bom? A Cris sabe. Veio uma paciente de outro estado, tá? Falando que tinha feito um tratamento de câncer de mama. E essa paciente, quando chegou aqui para nós, ela foi internada aqui no hospital, um tumor extremamente avançado. E nós fomos puxar o relatório dela de outro estado, qual o tratamento que foi realizado. E nisso, quando a assistência social ligou para o serviço e depois conversando melhor com a paciente, com os familiares, ficamos sabendo que ela foi enganada no serviço onde ela realizou o tratamento de câncer, que não foi falado para ela que foi realizada quimioterapia, mas não foi feito. E não foi feito. E quando ela chegou aqui para nós, coitadinha, era um tumor extremamente... É aquele que você fala assim, nossa, não dá nem para operar. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu retirar. Mas isso marcou a maneira como foi, sabe, realizado com ela, enganado. E ela soube disso tudo? Soube. Não, depois ela mesma contou para nós. Porque o serviço de lá envolvia a OS não prestava serviço, aí falava que tinha feito e não fez, era outra medicação. E o tumor era muito avançado, que ninguém conseguia ficar perto dela, por conta do cheiro. Olha. Então, foi uma mobilização bem grande que teve no hospital, para a gente conseguir retirar certinho, fazer. E, graças a Deus, conseguiu realizar o tratamento. Então, são coisas que... eu digo que... Que, infelizmente, a gente passa nos dias de hoje, esses absurdos que a gente acaba pegando. Infelizmente, tá? Né? Muita história, doutora? Muitas histórias. Eu tenho histórias, mas, assim, eu acho que o que é legal, né, da gente acompanhar mesmo. Eu tenho duas. Uma, a gente tratou, ela teve o diagnóstico de câncer de mama bem jovem, né? Ela já era casada, mas não tinha filho. E agora ela tem um bebê. O bebezinho, né? Ela trouxe a semana passada, que ela veio trazer os exames. A menininha tem quase 1 aninho, né? E é isso. Foi feita mastectomia com reconstrução. Ela está super bem. Depois de um tempo de tratamento, né, ficou bem, agora engravidou, teve a bebê e segue com a gente, né, nessa luta aí, tudo certinho. E outro que também a gente também presenciou, era uma gestante, que ela chegou pra gente no final da gestação com tumor avançado. E estava prestes a ganhar o nenê. E a gente marcou, que foi bem difícil, a gente marcou a cesárea dela junto com a mastectomia. Nossa. Né? Para a gente não perder tempo e conseguir
tratar o mais rápido possível. Já era um final de gestação. Ela, nesse intervalo de pré-operatório, o neném nasceu de parto normal. E foi uma felicidade pra gente, porque aí a gente teve que resolver o problema da mama isolado, né? Ela conseguiu, que ela queria muito ter o parto normal. E conseguiu. Teve o parto normal. E depois, na data que a gente programou, a gente fez a mastectomia com reconstrução. O bebê tem quase 1 aninho também. É uma vitória para todos, né? Sim, Para a equipe e toda. hoje ela Sim, tá sim. super bem. Ela ainda tá em tratamento, né? Porque o dela foi agora, na gestação. Mas são histórias que, assim, a gente acompanha e tá aí, né? Mostrando a força da mulher e a força de todo mundo que tá aí do lado dela. E os bebês estão aí junto, né? Então, para a gente finalizar, vou começar com a doutora Cristiane. Por que escolher, né, trabalhar na oncologia, né? Trabalhar com câncer de mama, com as mulheres? O porquê? O que te motiva, doutora? Eu acho que o que me motiva é que a cada dia você tem uma história nova, você consegue ajudar, né, resolver. Eu acho que eu, como mulher, tenho esse incentivo, né, sempre estou aberta às conversas e conselhos, e eu adoro ouvir as histórias e poder participar daquela família mesmo, né, do mesmo jeito que elas participam da minha. Então, eu acho que a oncologia sempre me fascinou por isso, pelas histórias mesmo, né? Por você poder ajudar naquele momento. Não é fácil, né? A gente tem perdas, né, irreparáveis, mas a gente tem muito ganho também. Então, eu acho que a gente tem que se agarrar nisso. É muita força também, Sim, né? Que a gente muita vê, força, né? exatamente. Muita força. A gente Então, fala que a mulher é delicada, sim, né? Mas é surge guerreira. uma força, né? Uma garra. leoa. É leoa. E o doutor Marcelo, por que essa escolha? Olha, é difícil falar o porquê essa escolha. Eu falo que a gente trabalha com os dois extremos, tá? Eu com a Cris também. A gente trabalha até fazendo parto, a gente gosta de fazer parto, tá? Então, a gente dá plantão, a gente faz partão, a gente cuida da vida, do nascimento, Do nascimento. e tem essa outra parte da oncologia, que é do câncer, entendeu? Então, é uma satisfação muito grande você ver uma paciente, presenciar uma paciente que está curada, tá? Que chegou, ó, doutor, hoje eu estou curada. É muito gratificante, é a mesma sensação de você estar fazendo um parto, um nascimento, tá? Então, eu fui levado mais para essa parte da mastologia por essa questão mesmo de lidar com a vida, tá? Então, eu acho que envolve até uma parte espiritual que a gente tem, que a gente não é sozinho, tá? Os médicos não são Deus, não. A gente tem sempre alguém junto com nós. Pode não estar vendo, mas sempre tem alguém que está auxiliando nós e as pacientes também, tá? Então, é muito gratificante você ver que a paciente está curada, participar de todo esse tratamento dela. Então, isso foi o que mais me incentivou a entrar dentro da mastologia, dentro da parte da oncologia. Muito bom. E para a gente finalizar de vez, que eu prometo que agora eu vou finalizar de vez. Doutora Cristiane, essa primeira câmera é da doutora. Eu queria que a doutora finalizasse falando, né, para mulheres aqui que estão nos acompanhando, que estão pegando informações, qual a mensagem final que a doutora teria para essas mulheres, né, que ainda não tiveram, de repente, a oportunidade de estar no consultório, mas que têm a oportunidade de ouvi-la agora. Eu queria falar que a gente tem que nos amar, né? Estar atento a qualquer mudança, né, no nosso corpo como mulher, desde muito cedo, sem vergonha, sem pudores, né? Eu acho que para isso é importante. A gente tem que estar antenado com o assunto, né? Procurar ajuda. Eu acho que a primeira pessoa que está ali do seu lado, tanto a família quanto os amigos, ou uma pessoa nada a ver, não quero contar para ninguém de casa, mas eu quero procurar alguém da rua que consiga me entender. Isso é importante. O Outubro Rosa é só
aquele empurrãozinho, mas a gente tem que fazer todos os dias, né? De todos os dias um Outubro Rosa. Então, para a saúde da mulher, é isso. E nós estamos aqui, à disposição e esperando essa mulherada aí. Isso aí. E o doutor Marcelo também, aquela segunda câmera ali, ó, é uma mulher que está ali disposta a lhe ouvir agora. Olha, o que eu sempre falo para as mulheres prevenção primária, que é o mais importante, tá? Prevenção primária, o que seria? Boa alimentação, atividade física, tá? Evitar o uso de bebida alcoólica, não só para o câncer de mama, mas para todos os tipos de câncer. Isso ajuda muito a reduzir a mortalidade, a reduzir a incidência e fazer a mamografia, tá? Mamografia é detecção precoce do câncer de mama, tá? O paciente tem que conhecer o seu corpo, tem que se tocar e tentar identificar alguma alteração que tenha para procurar o médico. E não ficar apenas no Outubro Rosa. A gente fala que é o ano inteiro. A prevenção é o ano todo. Isso aí. Doutora Cristiane, obrigada pela participação e pela aula hoje aqui com a gente. Eu que agradeço e estou à disposição. Já fica o convite para voltar mais vezes. Tem muito assunto. Doutor Marcelo, muito obrigada pela aula também que foi hoje aqui, por tantas informações e que Deus continue abençoando aí muitos tratamentos pela frente, né? Agradeço. Precoce, né? Diagnóstico precoce. Agradeço, fico feliz pelo convite, tá? E estamos sempre à disposição. Já estão convidadíssimos para voltarem quando conseguirem um espaço na agenda para voltar para o HFC Cast, que eu sei que a gente tem vários assuntos, né? Para levar de informação. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode ver no nosso canal, tanto do YouTube, que tem todos os outros episódios, inclusive desse Outubro Rosa, com muitas informações para você, e pode acompanhar também o HFC Cast pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.